Olá, turma! Vamos dar início à última live do nosso projeto Redação no Topo Enem. Já começo a live de hoje com saudade. É a quinta, é a última. Ainda bem que na semana que vem nós nos veremos outra vez, porque nós teremos uma live que será feita sobre a prova de linguagens e códigos do Enem. Você não pode fazer essa prova sem saber alguns segredinhos, sem saber como se livrar dos famosos distratores, sem saber como dar conta da leitura de tantos textos com pouco tempo, ter sucesso na prova, não se cansar muito, afinal, ela não é a única do seu dia, a outra que a acompanha com mais 45 questões e ainda há de redação. Então, estaremos juntos aqui no dia 15, não esqueça. O dia 15, como hoje, dia 8, é imperdível. Afinal de contas, nós teremos essa orientação sobre uma das provas e nós teremos também a oportunidade de inscrição no mini curso de ortografia. Se você tem amigos que precisam dar um toque especial na ortografia, o que é importantíssimo para a competência 1 da redação Enem, ou mesmo amigos que queiram aprender mais sobre isso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para outras provas, não deixe de avisar. Olha, vá à live, você vai aprender não só sobre a prova de linguagens e códigos, você vai aprender também, né, ortografia, porque você vai poder se inscrever no mini curso de ortografia. Entende? Gente, vamos então falar sobre o que é intervenção. Pessoal, a intervenção vale 200 pontos, é muito importante. É a C5, a competência 5 do Enem. Na intervenção, além de eu ganhar 200 pontos, eu posso ter um reforço importante para a competência 3. Eu posso também, se não tiver cuidado, ter 200 pontos na intervenção, mas me prejudicar na competência 3. Eu estou comentando isso para que vocês entendam a importância da aula de hoje. Mas, além de falar de intervenção, da relação que ela tem com a competência 3 e até com a competência 2 também, eu vou, de vez em quando, trazer uns toques que vão recuperar a memória de vocês em relação às lives anteriores. Então, fiquem bem atentos. Fiquem bem atentos. Vou falar um pouquinho de repertório sociocultural também, nessa problematização que nós teremos, na problematização que nós teremos antes de intervir, é claro. Porque eu só posso intervir se eu tiver uma proposta. E essa proposta deverá trazer a amenização de um problema ou o fim de um problema. Então, se a amenização desse problema vai ser trazida pela sugestão que eu der, pela minha proposta interventiva, exatamente. Ou o fim do problema. Isso é muito relativo, depende do tipo de problema, depende do problema. Às vezes é possível dar fim ao problema, às vezes é possível apenas amenizá-lo. O importante é que você tenha um projeto, uma proposta para amenizar algo ou resolver algo. Isso se chama intervenção. Você não poderá simplesmente fazer uma referência a alguma intervenção que já exista. Você precisa trazer a sua. Você precisa mostrar que você também é capaz de trazer uma sugestão, algo novo. Pelo menos a ampliação de algo. Pode até ser que não seja novo, mas você pede para ampliar e ensina como ampliar. Você pede para copiar, repetir algo que você já conheça, mas você pede pelo menos para copiar, ensinando como fazer isso. Para repetir, ensinando como fazer isso. Turma, por esse papo, você já entendeu que a sua identidade tem que estar na intervenção. O seu projeto, aquele pensamento seu, com uma sugestão sua, não pode ser simplesmente cópia do que é alheio, sem nada que mostre aí a sua autoria, né? Então, vai ser muito importante essa nossa conversa. Então, você nota também que, para eu falar de intervenção, eu preciso ter um problema em mente. Esse problema, às vezes, está no seu tema, na sua frase temática. Às vezes, não. Se estiver na frase temática, tranquilo. Você vai discutir as causas dele e você vai resolver essas causas. No efeito dominó. Se eu acabo com as causas de um problema, eu, consequentemente, vou acabar com o problema. Se eu reduzo as causas de um problema, consequentemente, vou reduzir o problema. Não é isso?
Rita-se, mas há temas, como você já até disse em outras lives, que não trazem um problema, que não tem um problema citado naquela frase temática. Isso. E aí? Há temas, Rita-se, que falam até de algo positivo. Exato, nós vamos tratar tudo isso. Nesse caso, eu vou resolver o quê? Você vai resolver algo que dificulte o que é positivo. Se o seu tema é algo positivo, você deve pensar que há alguma coisa que atrapalha esse elemento positivo que você tanto aprova. E aí você vai chamar isso de empecilho. Essa será a linguagem da nossa live. Ou nós acabamos com causas de algo ruim, ou nós acabamos com empecilhos de algo bom. Ou nós reduzimos as causas de algo ruim, ou nós reduzimos os empecilhos de algo bom. Põe isso em mente antes de nós começarmos a discussão. Antes, ainda quero chamar a atenção para um aspecto. Eu sei que você vai concordar comigo nisso. A educação. A educação é um grande remédio, claro, a boa educação, né? É um grande remédio para os problemas sociais, para os problemas mundiais. Se a educação estiver por trás do comportamento social, não estou dizendo que problemas não existirão. Claro que existirão, mas eles existirão em menor quantidade e eles serão bem menos graves. Então, Rita, assim, por que você falou disso? Porque eu vou pôr hoje a educação em todas as propostas interventivas, turma. É claro que eu também não vou pensar que a educação faz milagre. É claro que os problemas do ser humano, os problemas sociais, os problemas socioeconômicos, os problemas políticos, os problemas das cidades, das regiões, dos países, do mundo, não são resolvidos apenas com a educação. Então, tenha bem isso em mente. A educação é um excelente remédio, mas não é suficiente. Então, em todas as propostas que eu vou mostrar aqui a vocês hoje, além de trazer o remédio à educação, vou trazer algo a mais. E esse algo a mais que eu vou sugerir como intervenção, claro, tem que ter uma íntima relação com o seu tema específico. São intervenções específicas. Educação contra todo problema. Muito bem. Educação para conseguir tudo que é bom. Muito bem. Mas não apenas educação. Eu vou trazer algo específico também. Vamos à nossa primeira tela e vocês vão entender melhor essa proposta. Nós vamos hoje ver a educação várias vezes, de uma mesma forma, e isso é um repertório sociocultural que vai ajudar muito você. Vamos lá. O nosso primeiro slide diz problematizando e solucionando em eixos. Por que eixos? A nossa aula é bem interessante que você perceba agora como é o roteiro da nossa aula. Qual é o roteiro? Eu estou trabalhando com 4 eixos hoje. O primeiro eixo é um eixo que envolve crimes e outros abusos contra o outro. Um crime ou outra ação minha, que mesmo que não seja criminosa, é indevida, é desrespeitosa contra outras pessoas. Porque há ações minhas indevidas que prejudicam a mim, mas há ações minhas indevidas que prejudicam a coletividade ou outras pessoas, pelo menos. Então, no primeiro eixo, nós trabalharemos com crimes e outros abusos contra outros seres humanos. Muito bem. Ou contra outros seres. Muito bem. No segundo eixo, nós trabalharemos com riscos à saúde. No terceiro, com males ao ambiente. E no quarto, com práticas positivas. Veja que o eixo 4 é bem diferente dos anteriores, porque os anteriores são eixos que falam de algo negativo, ruim. Riscos à saúde, algo ruim. Males ao ambiente, algo ruim. Crimes e abusos, outros abusos contra outros seres. Tudo isso é ruim. O item 4 fala de algo bom. Muito bem. Então, se esses são os únicos eixos em que os temas do Enem poderiam estar incluídos, não. Mas, pela pesquisa que foi feita dos temas, desde 1998 até hoje, esses são os eixos. Então, prestem bem atenção. Nós vamos aprender a problematizar dentro de eixos
e dar solução também dentro de eixos. E aí eu faço uma perguntinha a você. Você concorda com que a educação seja um remédio eficaz para os 4 eixos a seguir? Você concorda com que a educação possa reduzir os crimes e outros abusos que alguém comete contra outros seres? Você concorda, por exemplo, que a educação possa reduzir os crimes de racismo, os crimes de pedofilia, os crimes de preconceito de gênero? Você concorda? Você concorda com que a educação possa reduzir riscos à saúde, como o tabagismo, como o alcoolismo, como o sedentarismo? Você concorda com que a educação possa reduzir males ao ambiente, como as queimadas, como a poluição das águas, como o desmatamento, como a alta produção de lixo? Você acha que um povo educado consegue, com mais facilidade, reduzir a alta produção de resíduos? Consegue cuidar melhor de sua água? Consegue cuidar melhor de suas florestas? Você concorda que a educação vai contribuir para que as sociedades tenham práticas mais positivas? Com certeza, né? Então, a educação está em tudo. É isso que eu quero que você compreenda para entender melhor o que nós vamos problematizar daqui por diante e o que nós vamos solucionar. Gente, antes de passar a próxima tela, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Desde a nossa primeira live, nós estamos trazendo uma proposta de fazer 4 parágrafos. Isso não é obrigatório, mas isso vai facilitar aqui o nosso raciocínio. Parágrafo 1, introdução. Parágrafo 2, inicial do desenvolvimento. E parágrafo 3, o final do desenvolvimento. Parágrafo 4, proposta interventiva. Não é obrigatório seguir esse esquema, mas é prático. No parágrafo 2, nós sempre trabalhamos com algo que prove o que está no nosso tema. Por exemplo, se no nosso tema eu falo de sedentarismo, que é algo prejudicial à saúde, evidentemente, no parágrafo 2, eu deverei mostrar, provar, por que o sedentarismo é prejudicial à saúde. Então, eu vou mostrar consequências negativas do sedentarismo para a saúde. Se no tema eu tenho algo bom, por exemplo, o acesso à educação, deixa-me ver, o acesso à alfabetização digital por todos. É claro que esse acesso à alfabetização digital por todos é bom. Então, é claro que no parágrafo número 2, eu vou provar que é bom. E para eu provar que é bom, eu preciso mostrar os benefícios. Eu vou mostrar as consequências positivas dessa alfabetização digital, né, para todos, do acesso a ela por todos. Então, é só para lembrar vocês que eu não estou esquecendo que existe um parágrafo 2, importante, né, para a competência 2 e para a competência 3. Eu só estou lembrando que o parágrafo 2 é relativo ao tema, tem uma íntima relação com o tema. E agora eu vou lembrar que o 3 é o parágrafo melhor para você fazer a sua problematização. O que é problematizar? Normalmente é mostrar as causas de algo ruim que está no tema, repito, ou mostrar os empecilhos a algo bom que está no tema, os obstáculos para que esse elemento bom ocorra mais. Então, muita atenção para não se confundir no nosso projeto de texto. Parágrafo 2, deixo para relacionar intimamente com o que está no tema. Parágrafo 3, reservo para a problematização. E o 4, que é seu vizinho, para a proposta interventiva. Então, estou lembrando desses elementos para que você entenda bem o nosso projeto. Hoje, nós vamos nos dedicar ao 3 e ao 4, mas eu sei que é importante lembrar qual a função do 2. Muito bem, turma, vamos ao próximo slide, então. Vejamos. Eixo 1, crimes e outros abusos contra os outros seres. Olhem aqui 7 exemplos. Item 1, crime de pedofilia e outras violências contra menores no Brasil. E eu coloco reticências porque existem outros problemas que eu poderia encaixar aí nesse grupinho. 2, crime de preconceito racial, de preconceito religioso. 3, feminicídios, homofobia e outras violências de gênero. 4, violência doméstica, violência contra idosos ou vulneráveis.
5, tráfico de pessoas, tráfico de animais, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico até de resíduos, gente. Agora mesmo foi descoberto que estavam sendo mandados resíduos de um porto do Brasil, resíduos prensados, inclusive resíduos hospitalares. Para onde irão esses resíduos? Eles estão sendo retirados do Brasil ilegalmente, ilicitamente, e talvez estejam sendo jogados aí em alguma ilha, né, em algum oceano, prejudicando a humanidade. Crimes ambientais, grupo 6. Crimes virtuais, golpes financeiros nas redes. 7. Bullying, cyberbullying, xenofobia. Então, é claro, pessoal, que eu não esgotei o eixo 1, infelizmente, antes tivesse esgotado. Porque se eu não esgotei, eu estou acabando de confirmar que são muitos os tipos de crimes que são praticados pelo ser humano. Crimes e outros abusos contra o outro. Todos os crimes que eu listei aí trazem prejuízos aos outros. Se eu cometo bullying, eu prejudico outra pessoa. Se eu cometo cyberbullying, eu prejudico outra pessoa. Se eu sou xenofóbica, eu prejudico alguém que é estrangeiro, né? Se eu trafico pessoas, evidentemente, eu estou prejudicando essas pessoas. Então, estou aqui no meu eixo 1, crimes contra o outro e outros abusos contra o outro. O que eu faço se eu pegar um tema, se eu vir um tema que esteja nesses grupos, ou em outros que também constituam crimes e abusos? Vamos ver aqui quais são as sugestões. Vamos à próxima tela. Observem bem. O próximo slide. Esse slide, gente, está aqui com o título Simulando Causas dos Abusos. Como eu conversei com vocês, se o meu tema trata de algo ruim, eu vou discutir causas no parágrafo 3. Então, a simulação para o parágrafo 3, e eu coloquei aqui com RSC e um Szinho pequeno. Quando eu pluralizo uma sigla, esse S pluralizador deve ser minúsculo. Isso, inclusive, é uma regra importante para quando vocês usarem siglas dentro da redação Enem. Com RSC. Eu vou mostrar a vocês como eu consegui colocar o RSC dentro do meu parágrafo 3. Eu já mostrei redação pronta a vocês aqui, em que eu pus RSC na introdução. E em outros momentos. Agora eu vou mostrar o RSC especificamente no parágrafo 3. Quando nós falamos de educação, eu trouxe essa proposta hoje, é muito fácil trazer um RSC. Eu poderia trazer Paulo Freire, eu poderia trazer Demerval Saviani, eu poderia trazer filósofos diversos, eu poderia trazer Noam Chomsky. Não quis trazer o Noam Chomsky porque eu já coloquei na introdução um dia desses, né? Trouxe aqui um filósofo conhecido de vocês, Sócrates. Quem não conhece Sócrates, né? Então, simulando causas dos abusos com RSC. E esse RSC será Sócrates. Vou falar rapidamente sobre a ideia que me veio para trazer Sócrates. Sócrates foi um educador. Sócrates tinha os seus discípulos, os seus alunos. E Sócrates tinha o hábito de fazer perguntas aos alunos. Em vez de ele levar informações prontas, ele perguntava e o aluno, ao tentar responder, refletia. Essa estratégia da sua maiêutica era muito interessante. É a mesma estratégia usada muitas vezes pelo historiador Bertolt Brecht, de quem eu já falei a vocês, que tem poemas em que faz perguntas, não exige respostas, até porque já sabe que respostas a pessoa que está lendo os poemas já dará a si mesma. Então, essa estratégia é muito interessante, porque faz a pessoa refletir, faz a pessoa se obrigar a pensar diferente. Sócrates enfrentou problemas por causa disso. Ele enfrentou problemas com os sofistas. Os sofistas não gostavam dessa forma de educar de Sócrates porque ela fazia que as pessoas descobrissem certos segredos, certas nuances que mostravam orientações bem maléficas que havia por trás do muito que se dizia ao se tentar educar alguém. Então, ele usou essa estratégia. Muito bem, aproveitando essa memória, porque você sabe que o RSC é feito de memória, vamos ver como está aqui essa historinha do Sócrates, que gostava de perguntar aos seus alunos algo
que despertava a criticidade do aluno, usando da maiêutica. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ampliar e vamos ler esse início. Observem a parte grifada de vermelho, tá, gente? Observem também que o meu parágrafo se inicia nesse preocupante cenário. Ora, se o meu tema é algo ruim, é algum crime, como eu vinha mostrando a vocês, é algum abuso contra o outro, é claro que o cenário é preocupante, é negativo, é ruim. Então, eu vou dizer, nesse preocupante cenário. Se o meu tema fosse algo bom, eu precisaria mudar essa expressão, obviamente. Daqui a pouco vocês verão como. Então, nesse preocupante cenário, é uma expressão que pode começar o parágrafo número 3 e me obriga a fazer um link com o anterior, que é o 2, em que eu mostrei os malefícios de algum cenário, né, bem ruim, bem negativo. Então, isso aí é coesão. Nesse preocupante cenário, é oportuno suprir. Observem agora a palavra suprir. Suprir significa trazer algo que não havia. Significa preencher uma lacuna, uma falha, uma falta. Então, nesse preocupante cenário, é oportuno suprir a falta. Combinou perfeitamente. A falta de uma educação que permita ao indivíduo ou a grupos sociais e políticos compreender criticamente a realidade e transformá-la positivamente. Isso aqui é causa de um problema. O que é causa de um problema? A falta de uma educação crítica. A falta de uma educação que me possibilite entender a realidade. Entender criticamente, porque se eu a entender criticamente, eu posso mudá-la. Se eu não a entender criticamente, eu não posso mudá-la. Se eu a entender criticamente, eu posso mudá-la para melhor. Então, eu posso mudá-la positivamente. Essa partezinha grifada, você pode usar em todos os princípios de parágrafo 3. Claro, se você tiver no parágrafo 2 feito aquilo que eu recomendei. O que foi que eu recomendei? Mostrar os malefícios de algo ruim. Então, você pode começar o 3 assim. Às vezes, turma, nós trazemos algumas dicas assim, né? Não são aquelas coisas fechadas. Nós trazemos algumas dicas e o aluno quer usar pela metade. Como? Ele quer começar o parágrafo 3 assim, mas ele não fez o que eu recomendei no 2. Aí não adianta. Vai ficar incoerente. Então, tenham muito cuidado. Você só pode usar esse parágrafo assim se tiver no parágrafo 2 mostrado consequências negativas de algo ruim que estava no seu tema. Vamos ver outra vez aqui o nosso parágrafo. Nesse preocupante cenário, é oportuno suprir a falta de uma educação que permita ao indivíduo ou a grupos sociais e políticos compreender criticamente a realidade e transformá-la positivamente. Vejam o comentário seguinte. Carência que continua tornando pertinentes iniciativas como a de Sócrates, que adotava a maiêutica para promover a reflexão de seus discípulos e torná-los proativos. Esse é um repertório sociocultural. Esse trechinho que está depois do grifo é um repertório sociocultural relativo ao filósofo Sócrates. Atenção! Eu já mostrei aqui em outras ocasiões repertórios de algo histórico. Né? Eu já falei, acho que na live passada, sobre a política do café com leite. Eu já mostrei repertório trazido de censo, repertório estatístico. E hoje eu estou mostrando o repertório de filósofos. Eu sei até que vocês gostam muito de usá-lo. Agora, usem com cuidado. Vamos voltar à nossa leitura. Depois de trazida a primeira causa, que eu grifei de vermelho, e de ser trazido também um repertório sociocultural, eu vou agora começar uma nova frase mostrando uma relação desta nova frase com a anterior. E eu digo, é principalmente devido a tal falta. Observe como eu comecei essa frase. Eu falei, é principalmente porque eu sei que eu não devo ser criticada pelo avaliador. Essa não é a única causa, então eu disse é principalmente devido a tal falta. Ora, essa tal falta é a falta de que eu reclamei na primeira frase, a falta de uma educação crítica. Então, é principalmente devido a tal falta que persistem problemas como... Gente,
Agora eu vou trazer problemas específicos do meu tema. Imaginemos que o tema de que eu vou falar agora seja, vamos ver, crime de pedofilia, que foi o primeiro do nosso grupinho. Crime de pedofilia. Então, agora, para demonstrar que eu simplesmente não trouxe de casa uma redação para simplesmente copiar e colar na ilusão de que todos os temas vão aceitar a mesma redação, eu vou trazer elementos do meu tema. Vamos ver a leitura. A escassez de denúncias dos crimes em questão. Se as denúncias forem poucas, os crimes de pedofilia vão continuar crescendo, né? Vão continuar aumentando. Então, a escassez de denúncias significa que as denúncias são poucas. A escassez de denúncias dos crimes em questão. A má recepção destas por autoridades, muitas vezes sobrecarregadas, relapsas e ou corruptas no cumprimento de suas funções. Então, às vezes, a denúncia ocorre, mas a autoridade é tão sobrecarregada que não consegue dar atenção a ela rapidamente. Às vezes, é relapsa, desinteressada, irresponsável no tratamento de sua obrigação. E, às vezes, é até corrupta, né? Muito bem. Outra causa, a morosidade na realização de investigações, fiscalizações e inquéritos. E outra, e a amenização da gravidade desses ilícitos, tornando esses ilícitos algo menor. Ah, isso acontece. Ah, é isso mesmo, nós não temos como resolver, né? Então, são causas do problema, são causas da existência de crimes de pedofilia. Atenção, turma. Olha a frase final. Sabe-se que tudo isso motiva crimes como os de pedofilia e que, enquanto não houver maior compreensão das falhas expostas e pressão efetiva contra elas, o problema só se agravará. Então, eu tenho aqui um parágrafo 3, um parágrafo de problematização. Ele está dividido em 3 momentos, ou melhor, em 4. No primeiro momento, eu trago a falta de uma educação crítica. Em seguida, eu consigo relacionar a essa falta um repertório sociocultural. Esse é o segundo momento do meu parágrafo. Em seguida, eu entro num grupo de causas que são específicas do meu tema, algo diretamente relacionado aos crimes de pedofilia. No final, eu ainda trouxe uma quarta parte, um fechamento de parágrafo, que não é obrigatório. É bom que eu lhe diga isso para que você não se sinta obrigado a trazer essa frase que se inicia com sabe-se. Isso depende muito do seu tamanho de letra, né? E lembrar vocês que esse parágrafo não deve passar aí das 8, 9 linhas no máximo. Muito bem, gente. Aqui eu marquei de vermelho, o grifo vermelho, a causa relativa à falta de uma educação crítica. E pus em negrito o grupo de causas específicas. Atenção, o que eu vou fazer no parágrafo seguinte? Eu vou resolver os 2 problemas. A falta de uma educação crítica e o conjunto de causas relativas ao meu tema, específicas do meu tema. Vamos ver agora como vem, então, a minha simulação de parágrafo final. Quando eu sair do grupo 1, gente, quando eu sair do grupo de crimes e outros abusos, eu não vou mais precisar fazer essa leitura completa com vocês. Vocês vão só perceber que eu consigo encaixar toda essa primeira parte em todas as situações, em todos os parágrafos 3 que eu produzi aqui com vocês. O que vai mudar nos próximos parágrafos de problematização que eu mostrar a vocês vai ser a parte que está em negrito, ou seja, a parte que tem algo específico do tema. Claro, né? Vai ter que mudar. Mas não a primeira parte. Então, vocês já vão ganhar isso, tá? Vocês já vão ter muito mais facilidade de produzir o parágrafo número 3. Vamos ao parágrafo 4 de uma redação cujo tema seria relativo a crimes de pedofilia. Por que eu falo tema relativo? Porque esse tema poderia ser avanço dos crimes de pedofilia no Brasil. Isso é o tema. Pedofilia seria apenas um assunto. Crime de pedofilia seria apenas um assunto. Vamos para o próximo. Aí está. Diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de combater crimes de pedofilia, gente, essa letra maior
evidentemente, vocês não vão fazer. Essa letra maior é só para lhe mostrar o tema de volta. É só para chamar sua atenção para a retomada do tema no último parágrafo. Se o meu tema tem relação com crimes de pedofilia, então eu vou recuperá-lo bem no princípio do parágrafo final. E eu vou dizer, combater crimes de pedofilia. É claro, turma, que se o meu tema fosse algo bom, por exemplo, educação para todos, educação de qualidade para todos, uma maravilha, algo perfeito, eu não usaria a palavra combater. É claro, turma, que eu diria, diante das considerações feitas, vê-se que a fim de promover o acesso à educação de qualidade por todos. É claro que eu mudaria esse trechinho. Eu não falaria em combater algo que é bom. Eu falaria em promover algo bom. Voltando. Diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de combater crimes de pedofilia, turminha, no Brasil, está aí entre parênteses. Por que, Rita, se eu faço isso na minha redação? Não. Isso aí eu pus para chamar sua atenção mais uma vez, para chamar sua atenção mais uma vez. Se o seu tema for avanço dos crimes de pedofilia no Brasil, ou desafios para a redução dos crimes de pedofilia no Brasil, desafios do combate aos crimes de pedofilia no Brasil, ou seja, algum tema que tenha relação com crimes de pedofilia no Brasil especificamente, você retira esses parênteses, tá? E deixa a expressão no Brasil aí. Se o seu tema não falar em Brasil, você não usa essa expressão no Brasil. Você deixa apenas escrito até a palavra pedofilia, depois coloca a vírgula e escreve a palavra escolas. Então, tenha muito cuidado para não tangenciar o seu tema. Se o seu tema fala em crimes de pedofilia sem especificar o lugar, você vai trabalhar contra os crimes de pedofilia na sua redação de todo o mundo. Crimes de pedofilia de todo o mundo na sua redação. Se o seu tema especifica que esses crimes ocorrem no Brasil, você vai trabalhar contra os crimes de pedofilia no Brasil em toda a sua redação. Vejamos. Bom, diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de combater crimes de pedofilia, vamos fazer de conta que o Brasil estava no tema. No Brasil, sem parênteses, escolas, grupos de comunicação, ONGs e outras instituições públicas ou privadas simpatizantes da causa devem contribuir, por meio de questionamentos e reflexões, para esclarecer sobre a necessidade de a coletividade aderir a posturas proativas para a solução do mal em pauta e exigir algumas outras de seus governos. Essa parte grifada de vermelho é a parte que vai resolver a causa grifada de vermelho no parágrafo anterior, que eu acabei de mostrar a vocês. Repito, o que está grifado de vermelho é a solução contra aquela falta de educação crítica, de que eu reclamei no parágrafo anterior. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque se eu não tiver essa relação, eu não vou fechar a competência 3. Mas, Rita, se esse parágrafo não é um parágrafo sobre a competência 5, a solução, a intervenção, é sim, minha gente. Mas também é necessário manter um projeto de texto bom, claro. Desse modo, eu preciso resolver as reclamações que eu fiz. Se eu falei de falta de uma educação crítica, eu tenho que mostrar agora como evitar esse problema, como trazer uma educação crítica, já que eu reclamei da falta dela. Então, aqui, é por isso que eu grifo tudo de vermelho. Agora, eu gostaria de que vocês observassem os pedacinhos dessa passagem. Observem mais uma vez. Quando eu digo diante das considerações feitas, eu faço uma coesão com o parágrafo de cima. Diante das considerações feitas. Muito bem. Quando eu escrevo a fim de combater crimes de pedofilia no Brasil, essa passagem iniciada por a fim de se chama efeito. Efeito
é algo exigido na proposta interventiva que me dá 40 pontos. Então, eu geralmente inicio esse pedacinho com a fim de, outras pessoas iniciam com o intuito de, outras pessoas com para que, e assim cada um vai escolhendo uma dessas formas, mas eu acho mais prático usar a fim de combater, porque depois eu consigo colocar essa palavra combater sem problema. Se eu escolhesse para quê, eu já precisaria mudar. Eu já precisaria dizer para que se combatam crimes, para que sejam combatidos crimes. Então, eu acho mais fácil para vocês usar o a fim de combater crimes de pedofilia no Brasil. Esse pedacinho se chama efeito, ou seja, aquele objetivo que nós temos, que é resolver um problema. Em seguida, eu trago os agentes. O agente pode ser 1 ou 10, eu só ganho 40 pontos. Quando eu trago mais de um, é porque eu gosto de trazer um texto que seja coerente. Atenção, turma. Observem que o tema reapareceu dentro do efeito. E agora eu vou trazer quem poderia ajudar a resolver o problema dos crimes de pedofilia no Brasil. Escolas, grupos de comunicação. Esses grupos podem ser rádio, TV ou outros. ONGs, organizações não governamentais. Está aí no plural a sigla, por isso S miúdo. Outras instituições públicas ou privadas simpatizantes da causa de combater os crimes de pedofilia. Devem contribuir. Muito bem. Então, eu já conheço os agentes. Eu já ganho mais 40 pontos. Vão contribuir, mas isso é muito vago, Rita C. Vão contribuir praticando que ação? Se você olhar um pouquinho mais longe, você vai ver que ação é essa. O que essas escolas, grupos de comunicação, ONGs e outras instituições poderiam fazer exatamente? Elas vão contribuir de que maneira? Vejamos, vamos procurar. Mais à frente, depois de uma passagem com vírgula, elas vão contribuir para a solução do mal em pauta e exigir algumas outras ações de seus governos. Então, a atitude vai ser contribuir para a solução e exigir algo dos governos. Exigir algo é uma atitude interventiva, é algo concreto. Voltando ali à nossa terceira linha, elas vão contribuir, vírgula, e elas vão contribuir para exigir isso por meio de algo. Então, nós estamos entrando aqui no meio ou modo. Quando eu pratico uma ação, eu preciso ter um meio de praticá-la. Então, por meio de quê? Essas escolas, ONGs, meios de comunicação e outras instituições vão contribuir contra esse problema e vão também exigir algo de governos. Por meio de quê? Por meio de questionamentos e reflexões. Ou seja, as escolas vão questionar, os educadores vão questionar, vão fazer perguntas aos seus alunos, vão fazer que reflitam, os meios de comunicação também, as ONGs envolvidas na causa também, as instituições públicas ou privadas também envolvidas terão o mesmo procedimento. Atenção, pessoal, vão questionar, fazer reflexões para esclarecer sobre a necessidade de a coletividade aderir a posturas proativas. Então, é assim, imitando Sócrates, entende? Não simplesmente porque ele é Sócrates, mas é porque o que ele propôs traz realmente bons resultados. Gerar reflexão, porque gerando reflexão, eu faço que você se sinta capaz de atuar, de ser proativo, de ser ativo numa mudança. Então, eu sei que essa primeira leitura é um pouco cansativa para vocês, eu sei que aí eu tenho um excesso de informações, mas você quer tirar quanto na prova do Enem? Você quer chegar com um texto raso ou você quer trazer um texto profundo? Eu sei que é apenas uma redação de 30 linhas, mas é importante que você traga algo convincente. Muito bem. Rita, quantos pontos eu tenho até o fim da sua parte vermelha? Vamos lá, vamos conferir. Eu tenho um efeito que se inicia na primeira linha,
que se inicia com a expressão a fim de e vai até a palavra Brasil. Então, eu tenho 40 pontos. Eu tenho um conjunto de agentes, escolas, grupos de comunicação, ONGs e outras instituições, mais 40, já são 80. Depois, eu tenho a ação desses agentes, que vai ser contribuir para algo, contribuir para esclarecer sobre algo e também exigir atitudes de governos. São duas ações. Ganho por uma, já tenho mais 40 pontos. Então, 40 pelo efeito, 40 pelos agentes, 40 pela ação. Seja uma ação ou mais. Entre os agentes e a ação, eu mostrei a vocês o meio de conseguir fazer que as pessoas se tornem mais críticas. O meio será trazer reflexões, trazer questionamentos. Então, aí eu já tenho vários elementos e já tenho 160 pontos. Então, assim, falta um elemento, eu quero 200. Muito bem. Que elemento é esse? O detalhamento. É o detalhamento. Vamos ver onde é que está aí o nosso detalhamento. Vamos reler. Diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de combater crimes de pedofilia no Brasil, efeito, escolas, grupos de comunicação, ONGs e outras instituições públicas ou privadas, simpatizantes da causa, agentes, devem contribuir para esclarecer sobre a necessidade de a coletividade aderir a posturas proativas para algo e exigir algo. Aqui eu tenho uma ação, ou, aliás, duas ações. E no meio, eu tenho, por meio de questionamentos e reflexões, que são os componentes do meio. Falta o detalhamento. Vamos à próxima leitura. Entre estas, aqui está o detalhamento. Entre estas ações que devem ser exigidas dos governos estão o estímulo à denúncia do problema e o investimento em contratação e em supervisão de delegados, investigadores, escrivães, juízes e outros profissionais necessários à responsabilização e punição de criminosos. Turma, eu quero que vocês percebam que esse detalhamento, além de me dar os 40 pontos que eu ainda queria, está trazendo solução para aquelas causas do parágrafo anterior, que eram causas específicas do tema. Contratar delegados para que eles ajam contra os crimes de pedofilia, supervisionar esses delegados e outros profissionais, investigadores, escrivães, juízes. São ações relativas ao fim, ao combate daqueles problemas que eu citei no parágrafo anterior. Posso lembrá-los rapidamente. Eu falei de morosidade, que significa demora, eu falei de haver profissionais relapsos, de haver profissionais corruptos, de não haver uma correta recepção das denúncias. Então, aqui, nós temos solução para tudo. Inclusive, temos aqui o estímulo à denúncia. Então, observem que a minha competência 3 não vai ser prejudicada, porque tudo de que eu reclamei, eu resolvi. E eu resolvi de um modo que faz que o detalhamento fique por último e corresponda ao que está no parágrafo anterior. Bem, turma, é uma leitura longa. Agora vejam, grifo vermelho. O que é que está no grifo vermelho? Está uma intervenção relativa à causa grifada de vermelho no parágrafo anterior. Só recuperando. E a passagem em negrito tem intervenções relativas às especificidades do tema que também estão no parágrafo anterior. Vamos agora pensar um pouquinho. Você tem um material. Esse material está na descrição dos seus vídeos, né? Em todas as nossas lives, o material está disponível na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, esse material estará disponível. Isso aqui é o fim do texto. Isso aqui vale muito mais que 200 pontos. Por quê? Porque, além de eu ter a competência 5 com 200, eu ainda tenho uma relação que vai convencer, provavelmente, a pessoa que está corrigindo a me dar 200 também na competência 3, já que ela está percebendo uma correta relação entre as partes. E também vai me ajudar na competência 2. Então, pegue esse material, imprima, ouça outra vez o vídeo, grife, marque a relação. E eu acredito que você esteja pensando assim,
Poxa, é muita informação. É difícil. Não é difícil. Porque você ainda tem 3 meses até o Enem para rever esse material. E agora, a partir do próximo grupo aqui na live, que nós veremos, o grupo 2, você vai começar a fixar. Você vai começar a gravar qual é o esquema de produção. Por quê? Essas partes que nos deram trabalho agora no grupo 1 estão repetidas. A mudança vai acontecer apenas na parte marcada em negrito. Vamos para o grupo 2, então. Vocês vão perceber como tudo vai se tornar mais fácil agora. Grupo 2. Riscos à saúde, turma. Sedentarismo faz mal à saúde, obesidade, tabagismo, alcoolismo, outras dependências. Por exemplo, a dependência de jogos faz mal à saúde, a dependência de outras drogas, além do álcool e do tabaco, faz mal à saúde, a nomofobia, que é uma doença gerada pela ansiedade de querer estar sempre com os seus objetos virtuais à mão, né, disponíveis. A pessoa não consegue mais se separar de um celular, de um computador. Isso traz um problema reconhecido já como doença, que é a nomofobia. Estresse, ansiedade, depressão, tendência ao suicídio. Evidentemente, eu não citei todos os riscos à saúde que possam existir, né? Claro que não. É só uma noção para a gente saber como se comportar quando aparecer um tema relativo a esses problemas, que são diferentes dos problemas do eixo 1, concordam? No eixo 1 eu trouxe males, crimes ou outros abusos que prejudicam outras pessoas, outros seres. Aqui eu tenho ações que podem não prejudicar o outro, prejudicam a mim mesma, a minha saúde. Se eu sou sedentário, o prejuízo vem para mim. Vamos, então, ao próximo slide. Vamos entender o que acontece. Vejam. Parte grifada de vermelho. Como eu falo de algo negativo, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, é claro, gente, recuperando aqui mais uma vez, que no meu parágrafo 2, eu devo ter mostrado os males desse sedentarismo, ou desse alcoolismo, ou desse tabagismo. Eu tenho que mostrar os males no parágrafo 2. E agora vamos ao 3. Nesse preocupante cenário, mais uma vez, vimos isso há pouco tempo, porque eu falo de algo que traz mal, que é o sedentarismo, ou o tabagismo, ou o alcoolismo, então eu digo nesse preocupante cenário. É oportuno suprir. Ah, Rita, sim, agora eu vou rever o que você acabou de explicar, né? Isso. Era muita informação, isso. Vá captando agora mais uma vez. É oportuno suprir, porque faltas nós suprimos. É oportuno suprir a falta de uma educação que permita ao indivíduo ou a grupos sociais e políticos compreender criticamente a realidade e transformá-la positivamente. Então, se está igualzinho àquele parágrafo que você mostrou há pouco, contra os crimes de pedofilia, igual. Igual. Muito bem. E essa próxima informação, esse comentário extra, repertório sociocultural que envolve o Sócrates, também está igual? Igual. Vejam, carência que continua tornando pertinentes iniciativas como a de Sócrates, que adotava a maiêutica para promover a reflexão de seus discípulos e torná-los proativos. Perfeito. Esse trecho está idêntico ao do parágrafo 3 que eu mostrei há pouco, sobre um tema relativo a crimes de pedofilia. Próxima parte. É principalmente devido a tal falta que persistem problemas como. Turminha, até a palavra como continua igual ao que estava no parágrafo 3 relativo a crimes de pedofilia. Tranquilo? Tudo bem. Continuando, agora vem a diferença. Agora vem a parte em negrito, que é relativa aos elementos específicos do tema. Vamos aqui trazer o tema sedentarismo. Como seria? Vejamos. A escassez de políticas de orientação e estímulo contra o sedentarismo. Claro, turma, sedentarismo viria com letras minúsculas, pequenas. Eu só pus aqui em destaque para você saber que eu estou com um tema diferente agora. Então, a escassez de políticas de orientação e estímulo contra o sedentarismo no âmbito do sistema de saúde público.
eximindo-se este de cumprir o que é uma das exigências de documentos como a Constituição de 1988, que, em consonância com o princípio da isonomia, garante textualmente assistência à saúde a todos os cidadãos. Ainda pus mais um RSC para você. Ainda pus mais um repertório sociocultural. É obrigação do Estado, é obrigação do governo zelar pela saúde dos cidadãos. Então, é obrigação que os governos tenham políticas de orientação e estímulo. Nada mais que sua obrigação. Bem, turma, vejam aqui que a redação vai ter sua autoria no momento em que você escolher as causas relativas ao seu próprio tema. E aqui eu coloquei 2 exemplos. Aliás, Mito, desculpem, não eram exemplos. 2 avisos. Atenção, no caso do tabagismo e do alcoolismo, acrescente algo. Se o seu tema for tabagismo ou for alcoolismo, pense o seguinte: como é que as mídias agem? Como é que a indústria age? Como é que o comércio age em relação ao tabagismo, em relação ao alcoolismo? Se o tema fosse relativo ao Brasil, é permitido no Brasil fazer propaganda de cigarro? Não. E de bebida? Sim. É permitido no Brasil vender cigarro a menores? Não. E de bebida? Não. Não é permitido vender bebida. E bebida, aliás, não é. Essas regras de venda são cumpridas? No Brasil, há propaganda de bebidas, sim. Inclusive, as indústrias de bebida são financiadoras de festas e fazem sua propaganda como querem. A venda de cigarros e de bebida é permitida, a menores não, mas ela é feita mesmo assim. Então, pense na situação específica para não dar informações erradas. No Brasil, não se faz propaganda de cigarro, nem se deve vender cigarro a menores, nem se pode expor cigarro para a venda. Você não entra no mercantil para ver cigarros expostos, observe bem. Então, já há algo contra o cigarro que não há contra a bebida. No caso da bebida, a situação é pior, porque a propaganda é permitida, a venda é permitida com exposição em qualquer lugar, inclusive em lojas de postos de gasolina, o que é uma incoerência. Então, existe mais liberdade em relação à bebida, a sua divulgação e venda, do que ao cigarro. Muito bem. Então, pense se o país é Brasil, pense se o produto é bebida ou se o produto é cigarro, antes de dar as informações. Então, se é obrigatório eu trazer essas informações extras, é obrigatório acrescentá-las? Não, mas pode enriquecer seu parágrafo caso sobre linha. Bom, o outro aviso é em relação aos grifos, mas vocês já sabem. O grifo vermelho diz respeito à falta de educação crítica como causa de um risco à saúde. E o grifo em negrito, né? O destaque em negrito, aliás, a especificidades do tema. Turma, dessa vez foi mais rápido, né? Porque a gente já sabe o que é que se fará em cada parágrafo desses. Vamos para a solução. Vamos para a solução. Próximo slide, parágrafo 4, relativo a sedentarismo. Vamos ver. Vamos ampliar. Diante das considerações feitas, do mesmo jeitinho do outro. Se você imprimir esse material, você vai poder comparar. Diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de combater o sedentarismo. Naquele outro, eu falei, a fim de combater os crimes de pedofilia no Brasil. E agora eu estou dizendo, a fim de combater o sedentarismo. Se a palavra Brasil estiver no tema, você vai acrescentá-la. Se o seu tema for males do sedentarismo no Brasil, aí você vai dizer aqui, combater o sedentarismo no Brasil. Se a palavra Brasil não estiver no seu tema, você não inclui aqui. Muito bem. Diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de combater o sedentarismo, escolas, grupos de comunicação, ONGs e outras instituições públicas ou privadas simpatizantes. Então, se nem precisa mais ler. Eu já entendi que está idêntico. Exatamente. O que essas instituições farão, o que essas escolas farão, o que essas ONGs farão? O que elas farão, gente? Qual é a ação? Ou melhor, quais as ações? Elas vão contribuir para esclarecer sobre a necessidade de a coletividade
aderir a posturas proativas para a solução do mal em pauta. A gente se liga nessa expressão. Mal em pauta é o sedentarismo. Cuidado para não manter essa expressão se o seu tema for positivo. No outro que nós vimos há pouco, o mal em pauta, eram os crimes de pedofilia. Se você usar essa expressão, você evita a repetição de palavras. Então, aqui eu tenho exatamente igual a parte grifada. Pode levar. O que significa pode levar? Pode fazer sua redação assim, sem susto, sem medo. Mas, Rita, se eu vou fazer, o meu colega que está assistindo aqui comigo vai fazer também. Outras pessoas que vão assistir a live depois vão fazer também. Não se preocupe com isso, não. Até há poucos dias, nós tínhamos quase 4 milhões de inscritos. Agora, com a nova decisão, nós vamos ter muito mais. Não há como você se preocupar com isso. Não há nada de errado em você copiar esse repertório sociocultural. Entendido? Não há como você saber quem vai corrigir o seu texto e outra pessoa também saber quem vai corrigir o dela. São muitos avaliadores, isso não vai acontecer. Agora, quando você entrar na parte em negrito, aí é que você vai trazer a sua decisão. O que você aponta como uma solução contra o sedentarismo em relação às coisas específicas do sedentarismo. Vamos ver agora. Vamos ver a parte em negrito. Essa é a novidade. Essa não está copiada. Entre estas estão o investimento governamental em campanhas de conscientização contra o problema, essa é uma solução, e em fomento de atividades de exercitação pública gratuita e gerenciada por educadores físicos e por profissionais de saúde, o que já se observa em vários bairros de capitais, como Fortaleza. Esse finalzinho que você pôs aí é um repertório sociocultural. Você sabe que em Fortaleza, em vários bairros, há sim máquinas, né, colocadas em praças, há sim educadores físicos que têm horários de passagem para fazer exercícios com as pessoas, inclusive com as pessoas idosas. Então, já existe esse projeto em muitas cidades, não é só em Fortaleza, inclusive em muitas cidades da América Latina. Então, da América do Sul. Então, assim, vejam um repertório sociocultural a mais. Gente, grifo vermelho é uma solução para a parte vermelha grifada no parágrafo 3, passagem em negrito, soluções para a parte em negrito do parágrafo 3. E aqui um avisozinho, né? Se você tiver reclamado da liberdade com que as mídias, a indústria e o comércio vendem um produto, caso o seu tema seja tabagismo ou alcoolismo, você não se esqueça de dar solução para isso também. Então, de tudo que você reclamar, precisará haver uma solução. Não se esqueça disso. Está bem? Muito bem. Que solução, Rita, eu daria? Ora, é preciso haver lei que impeça essa propaganda e fiscalização que impeça a venda. É preciso haver lei que fiscalize a venda de bebidas a menores, que fiscalize a venda de cigarros a menores. Até já existe, né? Mas se já existe, por que não está havendo efeito? Porque não há fiscalização necessária e a punição necessária. Entendido? Vamos lá, vamos ao próximo eixo. Vamos ao próximo eixo. O eixo agora é males ao ambiente. E aqui eu tenho alguns exemplos. Desperdício de água, poluição de água. Desperdício e poluição de água. 2. Alta geração de resíduos. 3. Problemas de mobilidade urbana. 4. Queimadas, desmatamentos e outros crimes ambientais. 5. Caça e ou pesca predatórias, tráfico de espécies. Gente, infelizmente, existem muitos outros. Existem muitos outros. Como nós fizemos com os eixos anteriores, vamos escolher aqui o exemplo 1 e montar uma ideiazinha aqui interessante para fazer os parágrafos 3 e 4, caso apareça na sua prova de redação Enem algo relativo ao ambiente. Algo ruim relativo ao ambiente. Prestem bem atenção. Males. Tem que ser algo negativo. Evidentemente, se eu dissesse a preservação da água, deixaria de ser algo ruim e passaria ao eixo 4, que nós veremos mais tarde, uma ação positiva. Turma, vamos lá. Parágrafo número 3. Segura as pontas, vamos ver.
Mais uma vez, aquela partezinha vermelhinha, grifada de vermelho, que diz respeito à falta de uma educação crítica. Como eu estou falando de males, eu continuo trazendo a expressão nesse preocupante cenário. Claro que se eu desperdiço água, o cenário é preocupante. Claro que se eu poluo a água, o cenário é preocupante. Então, nesse cenário preocupante, ou nesse preocupante cenário, é oportuno suprir a falta de uma educação que permita ao indivíduo ou a grupos sociais e políticos compreender criticamente a realidade, e transformá-la positivamente. Essa é a parte da causa do que é ruim. E agora vem o repertório que envolve Sócrates, que eu não vou precisar mais ler, porque eu já mostrei a vocês 2 vezes. Terminada essa parte, na nossa quinta linha, na palavra proativos, nós temos o início da parte que será a específica, que você pode, inclusive, copiar esse princípio da palavra até a palavra como. Exatamente igual. E agora a parte em negrito vem com você, tá? Qual? O que teria relação com o tema de agora? Desperdício e poluição de água é o nosso tema de agora. O que eu poderia mostrar como causa desse problema, ou desses 2 problemas, desperdiçar água e poluí-la? Vamos ver a primeira. A impunidade diante do uso indevido de água potável em vez de água de reuso em atividades na agricultura, na indústria, nos setores de serviços e comércios. Mais uma causa. Diante do assoreamento de rios e da contaminação de mananciais com mercúrio e outros resíduos. Impunidade. Tudo isso acontece e a punição raramente ocorre. Ou, quando ocorre, é muito branda, suave. Mais uma. Impunidade diante ainda do descaso de gestões públicas no que diz respeito à distribuição do recurso, durante a qual são perdidos cerca de 30% no Brasil. 30% da água que corre pelos canos até chegar à sua casa, à sua indústria, ao seu comércio no Brasil, à sua loja, seja o que for, a sua escola, é perdida nos encanamentos. Poxa, isso é seríssimo, minha gente. Isso é seríssimo. No Japão, perde-se mais ou menos 8%. E a preocupação por causa desses 8% é muito grande. Então, esses são os problemas maiores. É claro que eu não vou dizer tudo que há de errado, porque eu não tenho linha para isso. Mas eu trouxe aqui algumas referências importantes. A agricultura é que mais gasta água. E não tem, muitas vezes, o cuidado necessário para a utilização de uma água de reuso. Usa água potável. A indústria de tecido, a indústria de jeans, por exemplo, gasta muita água. Será que toda a indústria de roupas, principalmente a de jeans, está usando água de reuso? Então, é preciso ter muito cuidado. Há muitas falhas que são relativas ao tema. Vamos ver agora o próximo parágrafo. Não preciso mais avisar que o grifo vermelho é aquela causa relativa à educação sempre e que a passagem em negrito é algo específico, né, turma? Vamos para a próxima. Vamos lá. Diante das considerações feitas, vê-se que, a fim de mitigar o desperdício e a poluição das águas, é o nosso tema, que eu sempre trago aí nesse início, né? Escolas, grupos, isso aqui eu já não vou mais ler com vocês, porque já foi lido 2 vezes, são os agentes, o meio e a ação, né? Para resolver esse problema do desperdício e da poluição das águas. Se no seu tema tiver aparecido a palavra Brasil, você aproveita e inclui aqui também. Se o seu tema for desperdício e poluição das águas no Brasil, você vai incluir aqui. Você vai dizer mitigar o desperdício e a poluição das águas no Brasil. Senão, você não inclui. Né? Lembrar isso é muito importante, porque isso pode levar você, se você não tiver esse cuidado, claro, a um tangenciamento do tema. Gente, depois da parte vermelhinha, vamos para o princípio da seguinte: entre estas estão. Rita, se eu copio até a palavra estão. Exatamente, minha gente. E agora vem a sua visão de mundo, coisas específicas do seu tema. Ora,
Se no meu parágrafo 3 eu reclamei de indústrias, da agropecuária, usarem água potável em vez de água de reuso, eu vou ter que resolver isso. Se eu reclamei de poluírem os mananciais com mercúrio e outros resíduos, eu vou ter que resolver isso. Se eu reclamei também de não haver um cuidado com o sistema de distribuição hídrica, com a questão infraestrutural, eu também vou ter que resolver. Se eu não resolver algum desses três, é melhor eu ir lá em cima e apagar. Diminuir o número de exemplos é muito melhor do que eu deixar muitos exemplos lá em cima e não resolver tudo. Muito bem, vamos em frente. Vamos ver o que eu sugeri aqui. A promoção do cumprimento da Lei de Sustentabilidade Hídrica. Porque se eu faço cumprir a lei, se eu promovo o cumprimento, eu vou evitar os crimes ambientais contra a água que são praticados pela indústria, pelo comércio, pela agropecuária. A responsabilização por atos indevidos, esses atos são indevidos, e o investimento financeiro e humano em melhorias infraestruturais para a gestão das águas, que diz respeito àquela informação que nos deixa muito infelizes, de que 30% da nossa água é perdida durante sua distribuição. Então, turma, vejam o cuidado que eu tenho de checar coisa com coisa, tá? Grifo vermelho é uma intervenção relativa à causa que está grifada de vermelho no parágrafo anterior, e a passagem em negrito resolve os probleminhas. Acabei de confirmar com vocês que estão em negrito também no parágrafo anterior. Então, pessoal, eu fiquei pensando assim, essa aula vai cansar um pouco. Por quê? Porque eu tenho muita informação aqui, realmente. Mas, gente, é melhor cansar e depois, lá na frente, colher um bom fruto do que não avisar esses detalhes importantes para vocês. E também fiquei pensando, se eu disser aos meus alunos, né, aos meus companheiros aqui das lives, que é preciso que haja uma relação entre as reclamações e as soluções, mas eu não mostrar como é que acontece na prática, como é que faz com a caneta, não vai adiantar. É preciso pôr a mão na massa quando se trabalha com redação. Então, releia, imprima, confira, fixe, experimente em outros temas, mas o caminho é esse. O caminho é esse. Para que você tire de 900 para cima, esses cuidados são muito importantes. Vamos ao nosso eixo 4. E esse eixo, não esqueçam, é diferente dos outros 3. O eixo 1 falou de crimes contra os outros, abusos contra os outros. O eixo 2 falou de males à saúde. O eixo 3 falou de males ambientais. Então, o eixo 1, crimes contra o outro, abusos contra o outro. Eixo 2, males à saúde, riscos à saúde. E eixo 3, males ambientais. Ou seja, 3 eixos de aspectos negativos. Vamos a um eixo diferente, o eixo 4, que fala de práticas positivas. Vejamos aqui alguns exemplos. Melhoria da mobilidade urbana. Que ótimo, Rita C. Quero muito que isso aconteça ou continue acontecendo na minha cidade. A adesão ao uso da bicicleta como transporte no dia a dia dos brasileiros. Que ótimo, Rita C. Isso é muito bom mesmo, porque isso reduz poluição, isso vai trazer menos problema de saúde, porque reduz o sedentarismo, isso vai desafogar os sistemas de saúde, vai reduzir os problemas coronários, vai trazer redução do estresse. Essas coisinhas que eu estou dizendo a vocês, sabe onde é que vocês colocam? No parágrafo 2. Porque se o meu tema é positivo, eu vou, no meu parágrafo 2, provar que ele é positivo sim. E eu só provo que algo é bom, que vale a pena, se eu mostrar o que isso traz de bom também. Então, se eu defendo a adesão ao uso da bicicleta como transporte no dia a dia, eu vou ter que convencer quem está lendo o meu texto de que vale a pena. Eu vou mostrar que isso reduz congestionamentos, que isso reduz problemas de saúde, que isso reduz estresse, por exemplo, que isso
traz menos poluição às cidades, que isso reduz a poluição. Bom, é só para você entender que esses comentários não se perdem, eles vão para o parágrafo número 2. Exemplo 3, preservação dos recursos hídricos. É bom, é claro, né? Claro, preservar os recursos hídricos, porque se nós não os preservarmos, vamos morrer. Sem água, nada haverá. Né? As ondas de calor vão subir, os problemas climáticos, as desgraças vão piorar, né? Já são terríveis, tanto que são desgraças, e nós vamos morrer, porque nós não teremos como permanecer na Terra sem água. Muito bem. Então, eu vou provar, no meu parágrafo 2, quais são os benefícios de preservação dos recursos hídricos. Claro, o primeiro deles é a preservação da própria vida, do homem. O conforto no planeta, o bem-estar, né? Se eu preservo os recursos hídricos, eu tenho mais alimentos, eu tenho menos fome, eu tenho um planeta que sofre menos as intempéries do clima. Bem, gente, parágrafo 2. Parágrafo 2 mostra o que é bom, porque o tema é bom. Item número 4, alfabetização digital e acesso à internet. É algo que a ONU vem pregando há muito tempo, que a internet deve ser acessível a todos. A todos. E a alfabetização digital é um direito de todos. As pessoas têm que aprender a usar os computadores, os celulares, e tem que também ter direito à internet. Por que, Rita C? O que eu faço no meu parágrafo 2? Bom, você vai reunir os benefícios que isso traz. O que a pessoa ganha se ela souber e se ela puder usar isso? Se ela tiver como usar o computador, usar o celular. Será que isso é bom para a vida dela? Isso traz mais informação? Isso traz mais atuação? Isso gera trabalho? Reúna uma série de consequências positivas. Item 5. Ensino híbrido, remoto e presencial em coexistência. O que tem de bom nisso? O que há de bom nisso? O ensino híbrido não deve eliminar o presencial. O remoto não deve eliminar o presencial. O presencial continua importantíssimo, vocês sabem. Os três estão em coexistência. Algumas pessoas não podem ter o ensino presencial. Imaginemos que eu quero fazer uma graduação em teatro e eu não tenho aqui na minha cidade. Que bom que haja uma oportunidade de eu fazer essa graduação ou totalmente à distância, remotamente ou hibridamente. Uma parte à distância, uma parte presencial. Então, há sempre o benefício. Não é que se esteja aqui querendo dizer que algo deva substituir. Algo deve coexistir. Então, gente, eu falo aqui do item 5, ensino híbrido, remoto e presencial. E o item 6, agora, em vez de ensino-trabalho, trabalho híbrido, remoto e presencial em coexistência. Com essa pandemia, descobriu-se que muito pode ser feito remotamente, inclusive no trabalho. Isso traz muitos benefícios à sociedade. Isso traz redução de custos, isso traz mais conforto ao trabalhador em algumas situações. Então, eu acredito que, com todos esses temas que eu pus aí, você consiga fazer uma seleção de consequências positivas para explorar no parágrafo número 2. Rita C, quantos temas nós trouxemos aqui hoje, mais ou menos? Ora, o eixo 2 trouxe 10 elementos, não são temas exatamente. Este eixo 4 trouxe 6, já são 16. O eixo 3, eu lembro que trouxe 5, já são 21. O eixo 1, acho que os 6. Nós temos quase 30 elementos explorados nesta aula de hoje. Não poderia ser uma aula muito curta, é claro, e realmente traz muitas informações. Mas são informações que podem ajudar muito você. Muito mesmo. Se um desses elementos não estiver na sua prova, pelo menos eles colaboraram muito para suas reflexões e você pode aproveitar essas reflexões com outros elementos também. Tendo base nas de hoje, você pode pensar em outros, né? Foram apenas exemplos. Mas isso ajuda muito a amadurecer para que você gere ideias no dia. Vamos aqui à nossa situação de parágrafo de problematização. Porque saber que no parágrafo 2 eu falo de consequências ruins,
quando o tema traz algo ruim. Ou falo de consequências boas quando o tema traz algo bom. Isso nós já sabemos. Já falamos diversas vezes hoje. Vamos agora observar o comecinho do nosso parágrafo. Estamos chegando ao fim da nossa live, né? Estamos mais pertinho. Turma, observem que eu não usei mais aquela expressão nesse preocupante cenário. Eu usei nessa perspectiva relevante. Uma perspectiva boa, importante, porque eu vinha falando de melhoria da mobilidade urbana, eu vinha falando de preservação dos recursos hídricos, é uma perspectiva positiva. Então, se eu quiser colocar positiva, eu posso? Pode, nessa perspectiva positiva. Entende? Então, cuidado para não querer fixar certas construções e levar sem fazer os acertos, sem fazer as adaptações. Nessa perspectiva relevante, é oportuno suprir a falta de. Daqui para frente, nada muda. Observem, continua a mesma situação. Falo de Sócrates, vou até a ideia de proatividade. E logo depois da palavra proativos, depois do pontinho, eu trago mais uma vez um pedacinho de cópia. Eu digo, é principalmente devido a tal falta que persistem problemas como. Observem agora. Então, Rita-se, até a palavra como, a única mudança foi de, nesse preocupante cenário, para nessa perspectiva relevante. Só isso, gente. Só isso. Agora, o que vem em negrito, vocês sabem, que é sempre próprio do tema. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de preservação dos recursos hídricos. Aliás, mito, perdão. Nós estamos falando de melhoria da mobilidade urbana, é isso, que também é bom, né? Então, vamos ver aqui. Problemas como, primeiro exemplo, prejuízos de tempo, insegurança, desconforto, exclusão e estresse na mobilidade urbana, e como o descaso de gestões públicas para investir no fluxo, na melhoria do fluxo dos cidadãos. Então, atrasos, prejuízos de tempo. Insegurança, muitos problemas, né? São buracos na malha viária, assaltos, acidentes, trechos muito arriscados. Insegurança, né, gente? Isso tem a ver com insegurança, tem relação com insegurança. Desconforto, muitos atrasos, muito barulho, muito congestionamento, exclusão. Muitas pessoas não têm como se movimentar bem nas cidades. As pessoas cadeirantes, por exemplo, muitas vezes enfrentam muitas dificuldades. As pessoas que têm deficiência visual, também. Então, tudo isso foi lembrado aqui. E estresse. Tudo isso é problema. Mas, Rita, se o tema é bom, se o tema é melhoria da mobilidade urbana, eu não deveria ter falado de coisas boas aqui, não? Não confunda. Falar de coisas boas da melhoria da mobilidade urbana, de consequências boas, você vai falar, mas é no parágrafo 2. Esse modelinho aqui ninguém vai mexer, não. Esse modelinho está bom. Bom, o grifo vermelho corresponde à falta de educação crítica. Isso nós já estamos no quarto exemplo, né? E a passagem em negrito, especificidades do tema. Vamos fechar? Vamos solucionar? Vamos solucionar esses probleminhas que estão aí. Vamos ao próximo. Simulando empecilhos. Então, vamos resolver os empecilhos, né, gente? Simulando intervenções contra os empecilhos. Muito bem. Vamos ampliar um pouquinho, diante das considerações feitas, ver se que, a fim de melhorar a mobilidade urbana, se o tema tiver falado em Brasil, você escreve a expressão no Brasil, se não tiver falado, você corta. Muito bem. Vem aí os mesmos agentes, vem aí a mesma atitude de contribuir para esclarecer sobre a necessidade de a coletividade aderir a posturas proativas, vem aí o mesmo meio, tudo igual. Inclusive, até a palavra estão. Entre estas estão. E agora vem o diferente. Então, turma, até aí foi isso. Nas propostas interventivas, eu dei a vocês mais da metade do parágrafo. Se você for contar o número de linhas aí, você vai perceber isso. Também,
Na outra parte, que é a parte da problematização, no parágrafo 3, eu também dei uma boa parte. Então, agora é só complementar. Observem. Entre estas estão investimentos estruturais em modais diversificados, integrados e inclusivos de transporte coletivo, em malha viária que inclua ciclovias e ciclofaixas, em sinalização e fiscalização de trânsito, em instituição de rodízios em cidades muito populosas. Além disso, é necessário educar para a boa mobilidade e para o trânsito seguro de veículos na escola e nas mídias, que podem contribuir com campanhas orientadoras à população. E aqui eu coloquei dentro de um parênteses, escolher. Não é possível dizer tudo, não há linha. Eu coloquei aí sobrando, para que você escolha. Eu sei que não vai caber, provavelmente. Então, essa parte em negrito, dessa parte em negrito, você pode retirar algum exemplo, não há problema algum. Entendido? É claro que você não vai copiar essa palavra escolher dentro dos parênteses. Isso aí foi só uma dica para eu me lembrar de lhe dizer. Bem, gente, se você ainda não preencheu aí o seu formulário de presença, de contribuição, tá? Em que você, nessas lives anteriores, também ajudou muito, porque você disse o que era preciso, as suas maiores dificuldades, inclusive a de hoje se voltou para isso, né? Muita gente disse, olha, Rita, assim, eu sei o que é uma intervenção, eu sei que ela tem agente, efeito, ação, meio, e tem também o detalhamento, mas eu não sei fazer na prática. Às vezes eu até faço tudo isso, trago todos os elementos, mas não relaciono bem as causas que apontei como problemas. Então, foi por isso que eu resolvi trazer esses links entre o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Turma, preencha aí, diga se gostou. Nós nos encontramos na semana que vem, mas agora não mais com redação. Mande suas dúvidas aí no seu formulário. Eu sei que hoje houve muito conteúdo, pode ser que alguma coisa você não tenha captado bem, é possível, mas de qualquer maneira, você ainda tem outra opção, que é assistir a live outra vez, né? Pegar o material, grifar, estudar, fica uma redação aí bem direcionada. Tudo bem? E aqui um recadinho do coração. Chegamos ao fim da nossa série de encontros. Tenho saudade já, mas você pode ver tudo outra vez, né? Não esqueça que texto é memória, reflexão sobre a realidade e, claro, plano estratégico. Você precisa de estratégia para na hora não ficar perdido. Fico torcendo por você. Forte abraço, muita saúde, muita tranquilidade nos seus estudos. Siga firme. Essa fase está passando. A pandemia não vai ficar para sempre. E nós vamos assistir, né, a aulas também presenciais e principalmente presenciais. Ficamos aqui com votos de que você tenha muito sucesso no Enem. Aproveite. E espero vocês na semana que vem, na live de Linguagens e Códigos. E não se esqueça de que você terá, durante a próxima live, a oportunidade de se inscrever também no mini curso de ortografia. Um beijo, tudo de bom, felicidade para vocês, gente.